Imagine a cena: dois times, ambos sem vitória, ambos no fundo do grupo e sem nenhum ponto na tabela, ambos sabendo que apenas uma coisa poderia salvá-los: uma vitória, mas não qualquer vitória, uma vitória grande, uma declaração de força. E no dia 26 de junho de 2026, dentro de um Toronto Stadium lotado, apenas um deles entrou em campo com fome de história. O outro saiu para casa com a maior humilhação da sua existência no futebol mundial. Era Senegal contra Iraque. E antes mesmo de o segundo tempo terminar, essa partida já estava registrada nos livros como a maior vitória de uma nação africana em toda a história da Copa do Mundo FIFA. 5 gols, 0 sofridos. Uma atuação que sacudiu o torneio inteiro de ponta a ponta. Vamos analisar esse jogo momento a momento. Senegal e Iraque tinham perdido para a França e para a Noruega nas 2 primeiras rodadas, o que tornava impossível uma classificação entre os 2 primeiros do grupo. Mas o formato expandido do torneio oferecia uma última tábua de salvação. As 8 melhores seleções em terceiro lugar de todos os grupos avançariam para as oitavas de final. Então o Senegal não precisava apenas de uma vitória, precisava de gols, o maior número possível. O saldo de gols ia importar e muito. O Iraque, por sua vez, já era uma equipe no limite. O técnico Graham Arnold havia mudado a escalação tentando encontrar algo que funcionasse, mas nada havia funcionado nessa Copa. E nesse dia, as coisas estavam prestes a piorar de forma catastrófica. A partida mal tinha 4 minutos quando o Senegal abriu o placar. Idrissa Gueye avançou pelo meio, seu chute foi desviado e saiu em escanteio. A bola entrou na área, Abdoulaye Seck cabecou em direção ao gol e Habib Diarra, o atacante do Sunderland, tocou de forma quase imperceptível para empurrar para o fundo da rede, passando por Ahmed Bazil. 4 minutos, 1-0 para o Senegal. Os leões da Teranga rugiam. Mas então veio algo que ninguém esperava. Aos 13 minutos, o zagueiro iraquiano Rebin Sulaka, que havia sido incluído na escalação justamente para essa partida, correu desesperadamente para impedir que Sadio Mané fosse sozinho em direção ao gol. Ele derrubou o atacante. O VAR analisou a jogada e o árbitro levantou o cartão vermelho. O Iraque ficou com 10 homens após apenas 13 minutos. O jogo havia mudado completamente. Ou pelo menos deveria ter mudado. Porque eis o que torna essa história tão fascinante. Apesar de ter a superioridade numérica por 77 primeiro tempo, o goleiro Ahmed Bazil fez uma atuação absolutamente sensacional, defendendo chute após chute para evitar o colapso total antes do intervalo. O Iraque se fechou. Defendeu fundo, forçou o Senegal a trabalhar muito, e quando o apito do intervalo soou, o placar ainda era de 1-0. Mas o que aconteceu no segundo tempo foi implacável, sem pausa, sem piedade. Minuto 56. A barragem finalmente cedeu. Zidane Iqbal perdeu a bola sob pressão de Lamine Camara. Camara em frio absoluto, 2-0, e para o Iraque a luta estava essencialmente encerrada. Mas para o Senegal estava apenas começando, porque então, apenas 3 minutos depois, no minuto 59, Pape Gueye entrou como substituto. E em escuta isso, em 89 segundos depois de pisar no campo, ele marcou um dos gols do torneio. Recebeu o passe de Sarr perto do canto direito da área, conduziu para a esquerda e então desenrolou uma pancada curva com o pé esquerdo que foi direto para o ângulo. O goleiro não teve a menor chance. O estádio explodiu. 3-0. E Pape Gueye havia se apresentado ao mundo da forma mais dramática possível. Mas ele não havia terminado, nem por um segundo. Minuto 71. Iliman Ndiaye lançou a bola ricocheteando no caminho de Gueye e ele a recebeu com uma meia-voleio fulminante que atingiu uma velocidade de pico registrada de 132 km por hora. Aquela bola foi um projétil absoluto. Ela entrou no fundo da rede antes mesmo de Jalal Hassan, o goleiro substituto do Iraque a essa altura, conseguir reagir. 4-0. E nesse ponto, Graham Arnold só conseguia se apoiar na beira do banco e sacudir a cabeça. Sua equipe estava sendo desmontada, gol a gol, diante do mundo inteiro. Sadio Mané, que havia sido o catalisador do cartão vermelho logo no início, acertou a trave direita com uma finalização lombada no minuto 75. Até a Madeira estava conspirando contra o Iraque nessa noite. E então, aos 82 minutos, Iliman Ndiaye coroou tudo por conta própria. Ele correu 20 metros com propósito total e então disparou uma bomba no primeiro poste de fora da área. 5-0, Senegal deu 28 finalizações no total. A expectativa de gols da equipe foi de 3-0-3. O Iraque, em comparação, conseguiu apenas 6 finalizações em todo o jogo, com uma expectativa de gols de apenas 0-18. Isso é a definição estatística de dominação total. 3 jogadores senegaleses, Ismaila Sarr, Pape Gueye e Iliman Ndiaye, cada um marcou e deu uma assistência na mesma partida. A última vez que alguma equipe conseguiu isso em uma Copa do Mundo.
A Alemanha em 2014, na lendária goleada de 7-1 sobre o Brasil, quando Toni Kroos, Sami Khedira e Thomas Müller fizeram o mesmo. O desempenho do Senegal nesse dia pertence a essa mesma categoria de elite histórica. O gol de Ismaila Sarro tornou o maior artilheiro do Senegal na Copa ações diretas em gols neste torneio. Ele é apenas o segundo jogador ao lado do lendário Papa Bouba Diop na campanha de 2002. Pape Gueye se tornou o segundo jogador africano a marcar 2 gols como substituto em uma partida de Copa do Mundo. O primeiro havia sido o camaronês Roger Milla, que fez isso 2 vezes, oficialmente a maior goleada já registrada por uma nação africana na história da Copa do Mundo. Ponto final, sem debate, para o Iraque em todas as 6 partidas em toda a sua história em Copas do Mundo. Eles não haviam disputado uma Copa desde 1986, 40 anos esperando por esse momento, e voltaram sem um único ponto, sem uma única vitória, e como vítimas, depois desse tipo de demonstração feroz, histórica e de 5 estrelas, você precisaria ser muito corajoso para apostar contra eles, porque os leões da Teranga acordaram. E estão com fome.